Ele foi atleta de futebol profissional, formou-se em educação física e construiu uma história maravilhosa no futebol paranaense, por que não dizer no futebol nacional e principalmente para a Assis Chateaubriand. Hoje nós vamos conversar com Daniel Bernardes de Brito na edição de hoje do Bola em Jogo. Fique aí. É isso aí, galera! Estamos de volta com o nosso Bola em Jogo. Maravilha! Estamos aqui novamente com você para sempre trazer, além de informações do esporte, é claro, sempre um convidado especial nesse nosso período a qual estamos atravessando de luta contra o Covid-19, contra esse novo coronavírus, gente com expectativa boa de que vamos passar muito em breve, passar por tudo isso e as atividades esportivas voltar ao normal, né? Que as atividades voltem, que todos voltem ao trabalho para o esporte continuar crescendo em Assis Chateaubriand, em toda a região, porque não dizer no Brasil inteirinho. Então hoje, como eu já anunciei, o nosso convidado é ele, professor Daniel Bernardes de Brito, uma história que vai dar muito bate-papo. Professor, satisfação recebê-lo e agora é assim ó, que a gente cumprimenta. Satisfação recebê-lo aqui no Bola em Jogo. Marquei meus cumprimentos e ao cumprimentá-lo, gostaria de cumprimentar todos os seus seguidores, sei que é um sucesso esse programa seu, né? E os convidados que você tem trazido aqui, tem acompanhado, e parabenizar a todos pelas lindas histórias que cada um tem. É lógico que agora a gente está aqui para contar a nossa, que também tem uma boa caminhada, né? E agradecer de antemão a todos aqueles que me receberem em Assis Chateaubriand região, porque aqui nós fizemos grandes amigos e estamos até hoje aqui construindo a nossa vida e cada dia construindo mais amigos. Maravilha. Antes de começarmos aí a conversar com o professor Daniel, sabermos da história do Daniel Bernardes de Brito dentro do futebol, que é o esporte que ele praticou a vida toda praticamente, né? E continua praticando, inclusive. Eu gostaria de dizer o seguinte, nós estamos muito contentes porque a página do Jornal Regional ultrapassou os 30 mil seguidores. Isso, Guilherme? Você pode confirmar. Maravilha! Então, continue aí, né? Siga a página do Jornal Regional, a nossa página O Bola em Jogo, que só trata de assuntos do esporte. Nós estamos também com mais de 2 mil seguidores na nossa página, e isso é muito bom. E agora nós temos uma novidade. Para você que está aí nos assistindo, nós estamos também no YouTube. Nosso canal no YouTube é O Bola em Jogo. Você vai lá, se inscreva no canal, não se esqueça. Ative lá o sininho de notificações, né? Para você saber quando a gente tem uma entrevista bacana aqui e aí você acompanhar conosco. Bom, deixa eu começar com o professor Daniel. Bom, professor, primeiro, como é que surgiu o futebol na tua vida? Você estava falando agora há pouco que começou a jogar futebol com 6 anos de idade. Por intermédio de quem você conheceu o futebol? Eu tenho uma vida engraçada. Eu acredito que a maioria dos que jogaram ou jogam futebol devam ter uma história mais ou menos parecida. Eu sou de Minas Gerais, né? Praticamente Campos Gerais, no sul de Minas, e morando numa roça, no Pirambeira. Imagina, há muito tempos atrás, se hoje você tem a oportunidade, o garoto tem a oportunidade de jogar em campos gramados, organizados, naquele tempo nem pensar. Você tinha que jogar em terrenos baldios, pastos, que foi o meu caso. Eu sou oriundo de Pasto. Só lembrando, né, professor, que tem gente que não gosta de falar isso, mas eu acho que o professor tem orgulho de dizer que tem 64 anos de idade, professor Daniel. Então, se ele começou com 6 anos, ele começou 58 anos atrás. Então, naquela época, era muito difícil, né, professor? Muito difícil. Faltava até gente para jogar futebol com a gente. Se você tinha um sonho, e principalmente no meio do mato, no meio de um buraco daquele lá em Minas Gerais, você tinha que ter muita força de vontade. A vida inteira, eu corri atrás desse sonho. Então, com 6 anos eu comecei, ganhei a minha primeira bola de borracha no Natal que meu pai me deu. E uma semana, ou mais de uma semana, eu dormia com aquela bola, com medo de chutar a bola e no pé de roseira furar. Então, eu dormia com aquela bola, cheirava aquela bola, e ainda hoje eu sinto o cheiro da bola, de tanto que eu gosto. Sou apaixonado mesmo pela bola, a ponto de jogar até hoje, me dedicar a treinar. Então, foi lá que eu comecei a minha carreira, treinando todos os dias, correndo desde pequenininho. E meu pai, depois fui crescendo, eu dizia para ele assim, eu quero ser jogador de futebol profissional. Ele falou, tira esse sonho, é impossível sair daqui desse lugar um jogador, porque nem história de jogador de futebol ali tinha. Então, desde ali eu já corria sozinho, por cima dos tocos, e aquele sonho foi alimentando, foi alimentando.
E aí, como é que na prática começou mesmo? Quando é que você começou a treinar juntamente com você? Teve um professor, por exemplo, que te deu aula, que você começou a se integrar com demais garotos para jogar aí futebol lá em Minas Gerais? Hoje tem escolinhas, tem profissionais trabalhando, mas naquele tempo não tinha. O que tinha era um abnegado assim, que pegava no final de semana, pegava os garotos, ou juvenil, né? E colocava para jogar. Então eu comecei lá na cidade de Ivatuba, perto de Maringá. Aí você já estava aqui no Paraná. 16, já estava no Paraná. 16 anos você tinha. Eu já tinha passado pelo estado de São Paulo, né, morado na cidade perto de Ribeirão Preto, né, onde eu pude assistir várias vezes, levado pelo meu padrinho, o jogo do Santos lá em Ribeirão Preto, jogar contra o Botafogo, contra o Comercial, né? Sim. Então, mas com 16 anos já estava morando aqui no Paraná. E aos 16 anos eu fiz parte de um time juvenil em Ivatuba. E aí com 17 eu já estava no Amador, lá. Com 18 eu já estava no União Bandeirantes, jogando. Daí já profissionalmente. Profissional. Mas antes de ir para o União, o empresário me levou para o Atlético Paranaense. Fiquei lá por 60 dias. Mas é a mesma dificuldade de hoje. Você, para permanecer no time, você tinha que arrumar uma casa e ficar morando lá. E o Atlético era assim. Então eu não pude arrumar casa, mas um colega meu que veio para o União Bandeirantes falou: ô Daniel, vem para o União que já está tudo certo aqui. E aqui a bola que você tem, você já assina aqui. Eu fui no União, deixei lá o Atlético, cheguei em Bandeirantes. Na primeira semana assinei meu primeiro contrato de futebol profissional. E a partir de então, a partir do União Bandeirantes, daí você passou por quais equipes de futebol profissional? Fiquei 2 anos no União Bandeirantes. Aí depois, o União me emprestou para o Estado de São Paulo, para o Linense. Disputei o Campeonato Paulista pelo Linense lá, mais 2. Sim. E aí eu vim para o Paraná novamente para o União. Do União eu vim para o Arapongas. Aí joguei mais 2 anos no Arapongas. Foi aí que eu daí pensando em parar com essa carreira somente de futebol, porque já era formado em Educação Física, arrumar uma... Você se formou em que ano em Educação Física? Eu me formei em 81. 81. Ah, muito bem. E aí, aí como que surgiu a proposta de vir para a Assis Chateaubriand? Assis Chateaubriand é uma história bem engraçada, porque jogando pelo Arapongas, a segunda divisão de profissionais, nós viemos jogar aqui em Assis Chateaubriand e nós ganhamos o jogo aqui por 2-1. Inclusive, eu fiz dos gols. Contra o GEAC. Contra o GEAC. Amei bastante com a cidade, porque quando nós chegamos aqui, e à noite nós concentramos aqui no hotel, e à noite a gente foi dar uma volta na cidade. E eu contei na cidade, parece que tinha 13, 14 bancos, né? Era muito movimentado. Muito movimentado. E tinha uma praça, que é a praça onde eu moro, a Praça das Américas, né? Ali. Nós vimos tanta gente ali à noite que é coisa absurda. E aquilo me entusiasmou. E quando chegou no dia do jogo, no domingo, tinha tanta gente no estádio que até no Banco do Brasil, tinha carro aqui estacionado. E o campo cheio. Aí eu pensei, mas que cidade boa de jogar, né? E pensei, isso aqui vai crescer, vai desenvolver, né? E é aqui que eu vou ficar. Não, eu voltei para Arapongas e só pensamos, né? O jogador de futebol conversa assim, né? Sim. E mal eu sabia que mais tarde eu estaria vindo para cá. Aí terminou o campeonato lá em Arapongas, o campeonato da segunda divisão. Aí fui para o América de Rio Preto, né? E estando lá no América, tinha de ponta direita aquele Marinho, que era do Bangu, que era da seleção brasileira. Sim. Bom, e eu, né? O Marinho foi embora. Quando o Marinho foi embora, daí eu ia ingressar como titular. Eles prometeram que um bicho lá de luvas, né? Sim. Aí quando eu fui receber, falou que não tinha dinheiro nem nada. E aí uma semana depois o Marinho estava lá de volta. Eles deram um carro zerado para o Marinho. Nem o Marinho tinha moral, eu não tinha. Para você nada. Eu nada, eu falei assim, vai continuar a mesma coisa. Então é melhor eu procurar um time de menor expressão, arrumar um trabalho, certo, né? E jogar o time de futebol profissional onde eu possa construir melhor meu futuro com segurança. E foi que apareceu Assis Chateaubriand e Douradense, mas assinei um contrato com a Douradense. Então passei a Assis Chateaubriand
só de passagem. Uhum. E aí, que acabou que, antes de ir para Dourados, eu Acabou acertando por aqui. Fui. Essa parte que eu gostaria de saber de você. Como é que... Porque a partir do momento em que você se estabeleceu aqui em Assis, você começou a defender as cores do GIAC, né? GIAC. Que era o GIAC. Mas você logo também já assumiu um cargo na Prefeitura Municipal, como chefe do Departamento de Esportes e Cultura. Acho que era DEC, é isso, né? DEC. Ah, tô com a memória boa. E o DEC. Mas quem te convidou para isso? Como é que pintou esse convite para você? Como atleta, já assumiu um cargo assim? Então agora começa a história de Assis Chateaubriand. Como a minha intenção era não só jogar mais futebol, mas trabalhar num serviço de segurança, que era a minha profissão, que era para ser professor de educação física, e quem dava essa segurança era o Estado, ser professor do Estado. Então, o presidente do JAC era o André Ferreira Alves. Sim, seu André, saudoso André Ferreira Alves. O André Ferreira Alves. Então ele era presidente da Câmara de Vereadores e presidente do time. Como ele me viu jogar pelo Arapongas, ele lembrou tudo certinho, a história, e falou, não, você é o jogador que nós queremos. E como formado em Educação Física, ele disse assim, olha, é o seguinte, você já está contratado, então você vai ser o preparador físico do time e jogador. No município, está tranquilo também que eu sou presidente da Câmara e o prefeito é o Coitidodo. Já era o Coitidodo. Coitidodo. Então, nós vamos lá, você já está contratado. Eu falei, mas não é assim não. Tá. Aí nós fomos na prefeitura, era de Madeira lá ainda. Né? Muito me estranhou, porque daí a gente estava numa região mais assim, desenvolvida. Aí chegou lá a prefeitura, a gente pisava na tábua assim, afundava. Falei, mas que lugar é esse que eu vim me meter? Não, tranquilo. Quanto você quer ganhar? Eu falei, eu quero ganhar 10. Ele falou, não, aqui você não tem futebol para 10 não, você vai ganhar 30 aqui. Falei, mas nossa senhora, que beleza. Mas eu sabia que eu ia ganhar 30, mas depois ia ter dificuldade de receber lá no final. Mas Andrezinho era gente boa. Né? Aí acertamos lá com a prefeitura para que eu pudesse coordenar o esporte no município. Porque até então não tinha história no município de organização de departamento de esportes. Acho que a maioria dos municípios, a não ser aqueles mais desenvolvidos, tinham já uma estrutura grande. Mas os municípios menores não contavam com isso, né, professor? Não tinha. E aí, mas para eu ficar, faltava o principal, que era o vínculo com o Estado, com as aulas de educação física no Estado. Aí nós fomos no colégio, em vários colégios, né, mas não deu certo não, porque as aulas de educação física naquela época era atribuída a profissionais que não eram formados em educação física. Então era uma arrumação assim que o pessoal fazia. Hoje, né? Era o inverso do que acontece hoje. Né? Fazia isso, então não tinha concurso para ingressar no Estado e muitos leigos trabalhavam com a educação física. Até podia. Se fizer um resgate histórico, vai ver que os alunos nem na quadra iam, muitos profissionais que não eram formados também nem iam na quadra, né? Então era bem precário mesmo esse trabalho. Mas aí que não conseguimos, naquele dia que eu estava aqui, manter esse vínculo com o Estado. E como eu tinha o contrato com a Douradense, no outro dia de manhã, fui para a rodoviária, que é ali onde é a feira, para ir embora para Dourados. Aí chegou o Andrezinho lá com o SP2, disse assim, ó, a diretora chamou lá que é para você ir lá que vai dar umas aulas para você. Aí nós fomos lá e de fato ela atribuiu um percentual de aula lá que... Você lembra de quem era a diretora ou não? Lembro. A Bernadette Jordão. Bernadette Jordão. Bernadette Jordão, diretora do Colégio Chateaubrendense. Então ali... E quem era o professor de Educação Física era não sei se era sargento, sei que o nome era Curralinho, né? Ela era do TG. Aí ele deixou as aulas quando viu o meu currículo e eu peguei e assumi as aulas dele. Aí o departamento de esporte não tinha nome nem nada. Sim. Isso foi nós que criamos uma nomenclatura lá. Então, DEC, aí que virou Departamento de Educação e Cultura, né? Por isso que é DEC. Foi aí que nós começamos, né? As escolinhas. As escolinhas. Foi aí
que baseado, como eu joguei no Arapongas, e lá eu aprendi a organizar e fui coordenador, além de jogador também, coordenar o Centro Social Urbano lá, as modalidades de futebol, voleibol, handebol, eu trouxe um modelo para cá. É aí que nós criamos todas as escolinhas com todas as modalidades que existem até hoje. Maravilha. Bom, vamos falar também um pouco mais disso, mas agora eu gostaria de entrar na parte do futebol teu, o teu vínculo com o futebol em Assis Chateaubriand. Você defendeu as cores do Giaco, já disputou algumas vezes a segunda divisão do Campeonato Paranaense, e aí depois nós tivemos o ASEC, o Assis Chateaubriand Esporte Clube, que existe até hoje, e com o ASEC o seu vínculo existe até hoje, inclusive. Naquela época boa do ASEC, o ASEC foi campeão da Copa Iguaçu. Você também participou do elenco, né? Foi jogador também. Isso. Aquela época foi uma época, talvez a época mais importante da história do ASEC, né, professor? É que, em se tratando de resultado, sim, o ASEC já com a outra estrutura e consegue trazer num período onde o Campeonato Paranaense tinha parado, grandes jogadores, né? Sim. Então trouxe grandes jogadores, montou um grande elenco, né? Montou um baita de um time aqui, trouxe um treinador que, embora estivesse começando, mas já despontava como um grande treinador, a ponto que daí fez a história e a carreira dele, que é o Agenor Piscinini. Isso. Né? Então o Agenor Piscinini era um técnico ótimo, que por onde ele passa ele consegue montar bom time, porque ele agrega jogadores, ele fala a mesma linguagem do jogador. Atleta, né? Foi aí que nós conseguimos ter êxito naquela Copa Iguaçu, ganhando primeiramente essa fase aqui do oeste do Paraná, e depois disputando com Londrina e ganhando aqui em Assis Chateaubriand. Nesse jogo, eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu assisti no estádio, talvez seja um dos primeiros jogos, eu estava presente nesse jogo, nessa final, hein, que estava lotado, inclusive, o estádio. Professor, com a Secretaria de Esporte de Assis, com o DEC, lá o Departamento de Esporte, quanto tempo você ficou à frente? Nós ficamos o tempo... Eu fiquei por 15 a 20 anos no município, trabalhando no estado e no município, Marquinhos. Uhum. Fiquei de quando eu cheguei até a época do Vitor Pestana, no governo, sempre trabalhando e organizando e coordenando o esporte do município. Maravilha. Bom, professor, e a sua ligação continuou a partir do momento que você deixou Assis Chateaubriand, mas você continuou jogando futebol, mesmo nos campeonatos amadores, a sua história continuou passando para frente, né, professor? É que foi muito paralelo, porque é assim, mesmo em 82, quando eu chego em Assis Chateaubriand, como o Campeonato Paranaense ele era, e ainda é, né? Disputa em 3, 4, 5 meses, naquele tempo tinha uma duração maior. Isso. Então a gente disputava a segunda divisão, acabava a segunda divisão e ia fazer o quê? Não é igual hoje, que daí tem brasileiros, Série D, A, B, C, D, aí tem aquele monte de opção para o jogador jogar. Ou o jogador continuava no time profissional, né, mas se o time dele não fosse para o campeonato, pela Copa Brasil, os jogadores ficavam todos ociosos. Imagina num time de segunda divisão. E aí que Assis Chateaubriand é um município muito forte no futebol amador, trazia para cá os melhores jogadores amadores de todo o estado do Paraná e ia buscar também no estado de São Paulo e outras regiões. Foi aí que a gente jogava o campeonato de segunda divisão e depois disputava o campeonato amador na época mais romântica e áurea e forte do município de Assis Chateaubriand e região. É porque naquela época o futebol, na verdade, naquela época era totalmente diferente do que é hoje, né? Então o estádio municipal em jogos de futebol amador era muito cheio de gente, lotava, né? Dava muita gente no estádio municipal, diferente de hoje, porque hoje nós temos inúmeras opções, e aí só conseguimos às vezes lotar o estádio, né, professor? Quando é uma final, né? Senão, fora isso, não conseguimos, é muito difícil. O estádio sempre lotado, ele era sempre no jogo, mas tem uma vez que o ASEC foi campeão em cima dos Jesuítas, né? Nós ganhamos do Jesuíta a final aqui no estádio. Ano, você lembra o ano? De ano assim, acho que é 85, 86. Né? 86, porque 87 o ASEC foi campeão novamente
E aí eu estava no Tupãssi. Eu estava olhando a matéria do jornal regional, essa semana lá em fotografias e recortes. A manchete daí dizia assim, estádio recebe público recorde. E não tem lugar para ninguém. Você olhar o anel lá do estádio, totalmente lá do início lá, até lá o outro lado, não tinha ninguém. E gente no alambrado lá embaixo. Então, para você ver, uma final de futebol amador, né, preenchia todos os lugares no estádio municipal. E o futebol profissional, às vezes, daí enchia, mas às vezes não. O futebol amador, em função da rivalidade regional, conseguia fazer isso aqui no nosso município. Certo. Professor, um momento mais importante da sua carreira, que você classifica como mais importante, esse momento foi o mais importante de toda a minha carreira como atleta de futebol. Marquinhos, eu acho que eu não consigo assim, porque quando você faz com amor, parece que daí todo jogo, todo momento, ele é importante, sabe? Mas por várias vezes a gente foi campeão e quando é campeão, aquele momento é muito gratificante e a gente fica na história. O Tupãssi, por exemplo, nós fomos campeão lá em Tupãssi, com um grande time, que agora o Tupãssi montou um grupo ali, todos os jogadores campeões. E o Tupãssi teve várias vezes que foi campeão. É muito legal, é muito gratificante. Então você lembrar da história. Aí você vem aqui no ASEC, fomos campeão pelo ASEC no amador e campeão no profissional. Aquele time da Iguaçu, ele foi um título importantíssimo. Mas se aí eu voltar, quando lá no União, também jogar no União, nós fomos campeão da Copa Norte lá no União. Então naquele momento era o ápice. Se você pensar que daí lá em Lins a gente fez história e era tido como craque do time lá, então cada jogo, cada momento suma importância. E agora, em todos os times que a gente jogou aqui nesse município, então eu considero todos os momentos, porque até hoje quando eu jogo no ASEC, Master, esses momentos são gratificantes. Então hoje eu posso dizer assim, mas que momento mais gostoso da vida é poder jogar no ASEC e ainda trazer esse pessoal que jogou lá atrás com a gente e esses garotos mais novos e sair pela região todinha jogando e encontrando jogadores do passado e contando história. Então esse momento é riquíssimo também. Sim. Olha, professor, o nosso tempo não permite. Na verdade, a gente teria que fazer duas entrevistas com o professor Daniel. Essa primeira, né, e depois uma segunda, né, Guilherme? Vamos fazer. Para que a gente possa terminar essa história bacana, né? A gente podia até marcar já uma outra para dentro da sequência. Mas assim, para a gente fechar esse bate-papo, você tocou num assunto importante, que é a questão do momento atual. O ASEC tem uma equipe de Master muito bem organizada, né? Você é um dos cabeças lá, junto com o Sininho e tantas outras pessoas que vêm vem carregando essa bandeira há muito tempo. O que você pode dizer nesse período tão difícil? A gente já está aí há quase 6 meses sem poder praticar o futebol. Como é que fica vocês, principalmente vocês, né, que não estão mais naquela idade né? E como é que faz num período como esse de pandemia, um time tão organizado que tinha uma agenda tão fechada como o ASEC, professor? É muito difícil, Marco, porque o ASEC Master tem uma agenda de 40 partidas no ano, então praticamente uma agenda... Um ano inteiro, né? Um ano todo. Se um time profissional joga 40 partidas no ano, nós estamos jogando isso aí, né? Então, nesse momento, para quem gosta de jogar futebol, e principalmente agora, quando chega aos domingos ou no sábado, né, os finais de semana, a gente sente muita falta. Mas o momento também, a gente não pode ser tão egoísta assim, porque é para todo mundo, né, o mundo todo, passando por esse momento difícil. A gente espera que agora a melhor coisa é salvar vidas, se precaver, né, ficar em casa, sair só na medida com segurança, só o necessário, e a gente já espera que o futebol volte logo. Eu acho que já está passando, né? E aí quando a gente menos esperar, nós estaremos novamente jogando futebol, fazendo aquilo que a gente gosta muito. Muito bom, professor. Deixa eu só pedir pela sua experiência e tudo. Tem tanta gente que está começando hoje no futebol e a gente acompanha
inúmeras carreiras que dão certo, né? Que é na qual os atletas conseguem os seus objetivos, aquele atleta que consegue começar e terminar uma carreira de uma forma maravilhosa. Um exemplo disso é até o Alessandro aqui de Assis, que começou e terminou de uma forma maravilhosa a carreira dele, mas tem aqueles outros atletas que não conseguem e tal, às vezes se perdem no caminho. Você que também é um exemplo nisso, que começou e terminou de uma forma fantástica a tua carreira. Quer dizer, a gente não pode dizer nunca que o professor Daniel terminou, que ele tem sempre gastou mais alguma coisa. Mas qual conselho que você daria para quem está começando aí nessa carreira de jogador de futebol? Primeiro é ter um sonho, né? E a pessoa tendo sonho, ela tem que correr atrás desse sonho. E uma das coisas que é fundamental para tudo isso, a virtude maior é a disciplina, não é? É muita disciplina e correr atrás. Agora, sonhar só não basta, não é? Se eu quero ser um jogador de futebol profissional, eu tenho que saber que, primeiro, eu tenho que treinar muito, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir cedo, eu não posso beber bebida alcoólica de forma alguma, né? E quando eu estou falando de bebida alcoólica, eu estou falando das drogas aqui, lícitas e ilícitas. Né? Então, um jogador, um atleta que quer ser jogador, e principalmente um garoto, ele não pode em momento nenhum pensar nisso. E outras coisas, ele não pode sair do rumo, desviar por nenhum momento tirar o foco. O sonho dele fugir, tirar esse foco dele. E muita perseverança, dedicação mesmo. Se ele fizer tudo isso, e com bastante humildade, né? E alguém dando retaguarda, aqui eu não falo família não, porque a família hoje, de repente, é alguém que cuide, alguém que direcione. E essa pessoa que tem esse sonho, ouvir todo mundo, porque os conselhos, eles vêm de todo lado. Eu nunca vi alguém de boa intenção dar conselho ruim. Agora, eu já vi a pessoa não ouvir os conselhos e achar que aquilo é bobeira. Então, acho que é por aí. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação. Como eu disse, acho que a gente precisa marcar outra, já vamos deixar meio que agendado, né, Guilherme? Para a gente fazer uma outra, para a gente passar, comentar sobre futebol amador, sobre inúmeras outras situações, o campeonato de Master que o professor promoveu em Assis. Tudo isso é assunto para uma próxima vez que a gente se encontrar. Mas, por enquanto, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, com todos os seus seguidores. Né? Muito obrigado mesmo. Eu que fico bastante gratificado e honroso em poder participar. E espero que a gente possa ter falado algo aqui que possa ser importante e útil para quem possa nos ouvir e assistir. Né? Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Valeu, esse foi o professor Daniel Bernardes de Brito, nosso entrevistado de hoje do Bola em Jogo. Não se esqueça de seguir a página do Bola em Jogo no Facebook, a página do Jornal Regional e, é claro, o nosso canal no YouTube. Você vai lá, se inscreve no canal, ajuda a gente lá, né? Depois ativa o sininho lá de notificações para você ficar sempre sabendo das próximas entrevistas aqui do Bola em Jogo. Um grande abraço, galera. Até a próxima, hein?